Então, crise ambiental, social e climática, né? O que tudo isso, como que todas essas questões se se juntam e por que, né, as áreas protegidas e como a gente pode reduzir os impactos dessas mudanças climáticas. Emissões, efeito estufa, aquecimento global, mudanças climáticas, gases de efeito estufa. O que significa tudo isso? Aqui a gente está com uma plateia bastante diversa, né? Desde pesquisadores, leigos no assunto. Então, eu vou tentar não pular alguns conceitos, entender a apresentação como um todo, mas também sem deixar de lado o rigor científico. Então, o que significa todos esses termos que nós temos visto de maneira tão comum na mídia e fazem parte já, sim, do nosso dia a dia? Nós temos algumas notícias que estão se tornando parte do nosso dia a dia, né? E então, tem aqui a notícia que em 2015 a gente teve um recorde de aumento de temperatura. Esse recorde ele foi relatado pelo NOAA, que é uma agência norte-americana. E em 2015 isso chamou a atenção, porque eles diziam a gente teve o mês mais quente já registrado no mundo desde que os pesquisadores, os cientistas começaram a medir a temperatura do planeta. Isso em 1880, então nós tivemos mais de um século e em 2015 tivemos esse recorde de temperatura. E por que esse recorde, né? Infelizmente, esse recorde de aumento de temperatura tem sido recorrente e ano após ano nós temos visto mais um recorde, né? Esse recorde não é legal de ser quebrado, mas isso tem sido recorrente. Então, em 2015 nós tivemos o ano mais quente já registrado na história do planeta, 2016, 2017, aí 2018 teve uma folga, mas em 2019 isso voltou a ser uma notícia recorrente. E agora em 2020, janeiro, nós também já tivemos novos alertas em relação a todo esse problema, né, que a gente está vivendo, que a gente chama de crise climática. Então, aqui a gente tem esse mapa que foi divulgado mais uma vez pelo NOAA, que é essa agência oceânica atmosférica norte-americana. E aí eles mostram de uma forma bastante preocupante, né? Como foi o mês de janeiro de 2020. E o que a gente percebe o planeta, ele não é homogêneo, então nós temos áreas que, de fato, foram mais quentes do que a média do século, ou mais quentes do que a gente nunca tinha observado, e áreas que, inclusive, foram mais frias do que a média de todo o século. E aí isso é interessante, porque quando às vezes a gente tem aquelas ondas de calor, né? Esse é um argumento que às vezes se usa para dizer, não, essas mudanças climáticas é história, porque a gente está tendo recorde de frio, então. E, na verdade, o que acontece é que seja recorde de calor, recorde de frio, que a gente chama de extremos climáticos, eles fazem parte de todo esse desbalanço que a gente tem observado no planeta. Então, o que são as mudanças climáticas, né? O que é
o tão famoso efeito estufa. Então, de maneira muito simples, né? O efeito estufa, ele é um fenômeno natural e, graças a ele, a gente tem a vida como nós experienciamos hoje na história do planeta. Se não fosse o efeito estufa, nós não conheceríamos a vida como a gente conhece hoje aqui no planeta. Então, o que nós temos é esse em volta do planeta Terra, nós temos essa camada de gases. Essa camada de gases, ela funciona como um cobertor, né? A gente pode entender isso como um cobertor, que mantém o planeta aquecido. Então, toda a energia de radiação solar que chega na superfície do planeta, se não fosse essa camada de gases, ela seria refletida e dissipado para fora. Graças a essa camada de gases, grande parte dessa energia ela fica aqui e retorna para a superfície terrestre. Se não fossem essas camadas, o nosso planeta seria um planeta muito, mas muito mais gelado do que nós conhecemos hoje. Mas por que frequentemente efeito estufa é associado com algo negativo? O que acontece é que, graças às ações antrópicas, e aí a gente pode entender essas ações antrópicas, oh meu Deus, as mais comuns que a gente tem aqui, desmatamento, indústrias, agronegócio, emissão por veículos e meios de transporte aéreo, né, e aviação. Todos esses poluentes, né, eles lançam para a atmosfera esses gases, e aí o que a gente tem é um cobertor que está se tornando cada vez mais quente, cada vez mais grosso, e agora uma quantidade cada vez maior dessa radiação solar tem sido retida na superfície do planeta. Ao longo da história do planeta, nós tivemos oscilações naturais nessas concentrações de gases de efeito estufa. E essas oscilações estiveram, inclusive, associadas com a mudanças na temperatura média do planeta. Então, acho que nós já ouvimos falar, né, da idade do gelo, nós tivemos a idade do gelo, nós tivemos períodos em que o planeta, a superfície do planeta, ele foi naturalmente mais frio, e períodos em que nós tivemos anos, né, de temperaturas mais elevadas. Então, a gente tem aqui notem que aqui a gente está falando em milhões de anos, né? E quando a gente chega aqui, nós temos justamente o período, né, recente, aqui 1950. Então, aqui a gente tem um período que seria próximo da Revolução Industrial. Por que então, se o planeta apresentou oscilações naturais ao longo da sua história, e a gente sabe disso, né? Os pesquisadores sabem disso, por que tanto alarde? O que a gente tem, então, é que, infelizmente, nos últimos anos, desde o período industrial, o que a gente tem observado é que um aumento sem precedentes nas concentrações de gases do efeito estufa, como a gente não tinha observado nos últimos milhares de anos. Então, só de olhar esse gráfico, a gente já percebe que, opa, tem alguma coisa um pouco estranha, né? E quando a gente pensa, então, na temperatura do planeta, e aí aqui a gente tem a temperatura medida desde o período pré-industrial, né? No final do século XIX, 1880,
o que a gente tem é que, sim, é natural, alguns anos mais frios, alguns anos mais quentes, anos de El Niño tendem a ser um pouco mais quentes. Nós temos uma oscilação natural, mas o que começou a existir depois de um tempo, é uma tendência de aumento. Ainda que existam oscilações, nós temos trilhado um caminho de sucessivos aumentos na temperatura global. E aqui a gente tem esse gráfico, ele vai até 2012, mas imaginem, né, quando a gente tem aquelas notícias de recordes de temperatura, que nós estamos continuando nesse caminho de subida aqui. E o que a gente já sabe hoje é que de 1880 a 2012, que foi quando o IPCC produziu o último relatório, que a gente ainda está usando hoje, a temperatura média global já aumentou 0,85 graus Celsius, ou seja, quase 1 grau Celsius. Então, o IPCC, ele é quem divulga essas informações, as informações, né, que mais confiáveis, quando a gente discute mudanças climáticas, eles vêm do IPCC. O IPCC não produz essas informações, mas ele faz uma revisão de todos os artigos científicos que foram publicados, e aí ele disponibiliza e divulga, né? Ele sintetiza e divulga essas informações sobre as mudanças climáticas. Então, e aí essas informações, elas têm como base análises muito profundas sobre a mudança do clima. E hoje o IPCC, ele está fazendo uma nova revisão. Então, a gente tem uma revisão que está sendo, né, lançada neste momento, mas eu ainda estou usando essa revisão de 2013, que é uma revisão que está mais consolidada. E o que o IPCC, algumas conclusões que ele já chegou nas suas últimas revisões, é que as mudanças climáticas são reais e as atividades humanas são a principal causa. E quais são as principais consequências que a gente espera das mudanças climáticas? A principal é, obviamente, né, o aumento da temperatura global. Mas nós também temos outras consequências disso, que são o derretimento das geleiras, o aumento do nível do mar, aumento de extremos climáticos, como as secas e ondas de calor extremos, e a extinção em massa de espécies animais e vegetais. Essas mudanças, elas não devem acontecer de maneira homogênea no planeta, e de acordo com a área que a gente considera, né, a expectativa é que nós perceberemos essas mudanças de maneiras distintas. Para a América do Sul, por exemplo, o que o IPCC sugere é, com alto grau de confiança, que nós devemos ter, nas próximas décadas, uma redução bastante significativa na disponibilidade de água, aumento de enchentes e deslizamentos de terra devido ao aumento de precipitação, isso também ele aponta como alta confiança, redução na qualidade e produção de alimentos, isso ele aponta como média confiança, porque isso vai depender da capacidade que as comunidades locais vão ter de responder às alterações do clima, e uma disseminação de vetores de doença. Para isso também eles colocam como uma alta confiança de que problemas com algumas doenças devem se tornar mais intensas nos próximos anos. E o que esse quinto relatório de avaliação do IPCC nos trouxe, então? O que a gente já sabe? A temperatura média do planeta, como eu já falei, já aumentou quase 1 grau. Os oceanos se aqueceram e a quantidade de neve e gelo diminuiu e o nível do mar aumentou. Então, até 2010, o nível do mar já tinha aumentado 19 centímetros. E isso deve continuar, esse aumento deve continuar acontecendo conforme os gelos, né, dos oceanos, dos polos derretam.
Então, é provável que até o final do século a gente registre um aquecimento adicional de 1 a 2 graus Celsius, isso quer dizer acima do que já aqueceu. Então, o que a gente teria seria um aumento de 1,5 grau a 2,5 graus acima do nível pré-industrial. E aí, quando a gente fala de 1,5 grau ou 2,5 graus acima do período pré-industrial, o que isso significa, né? Nesse relatório, nesse 5º relatório de avaliação, o IPCC tinha estabelecido como meta que os governos do mundo inteiro, né, como uma sugestão científica, que os governos do mundo inteiro se trabalhassem para que o aumento da temperatura do planeta não excedesse 2 graus até o final do século. O conhecimento científico continuou avançando e o IPCC soltou um relatório especial em 2018, alertando o planeta e aí revendo as próprias conclusões que eles tinham no 5º relatório, para que a nossa meta, na verdade, deveria ser não permitir que o planeta aquecesse mais do que 1,5 grau e não 2 graus. E aí eles justificam, né? Por que a gente deveria trabalhar, e aí pensando hoje, né, na principal iniciativa é o Acordo de Paris. O Acordo de Paris ele foi construído para que a gente não excedesse esses 2 graus, mas o que o IPCC tem apontado é que, na verdade, a gente precisa fazer muito mais. E qual é a diferença de 1,5 grau ou 2 graus no aquecimento global? O aquecimento de 1,5 grau para 2 graus, a gente teria uma elevação de 10 centímetros no nível do mar, mais baixa, se a gente conseguisse limitar esse aquecimento em 1,5 grau. A probabilidade de o oceano ártico livre de gelo marinho seria uma vez por século, se o planeta aquecer até 1,5 grau até o final do século, mas seria uma vez por década se o aquecimento chegar a 2 graus. E os recifes de corais, que detêm a grande diversidade de espécies marinhas que a gente tem hoje, né? Esses recifes de corais, eles devem reduzir de 70% a 90% com o aquecimento global de 1,5 grau. Mas nós devemos perder praticamente todos os recifes de corais que nós temos hoje, se até o final do século o planeta chegar a esse aquecimento de 2 graus. Então, o que fica claro é que o clima já está mudando, mas a intensidade das mudanças depende das ações de hoje. E esses são cenários que o IPCC coloca. Esses cenários, eles consideram, bom, como ninguém foi lá no futuro, né, e voltou para nos dizer o que aconteceu, os pesquisadores trabalham com cenários. O que deve acontecer com o futuro do planeta se as emissões de gases de efeito estufa continuarem como elas têm acontecido hoje. E aí nós temos aqui a figura da direita. E o que deve acontecer com o planeta se nós conseguirmos reduzir essas emissões, e mais, se a gente conseguir reduzir essas emissões e voltar a uma concentração de gases de efeito estufa ao que a gente tinha no período pré-industrial. Essa figura da esquerda. Entre esses dois cenários, existem alguns meios-termos, mas o que eu gostaria de chamar a atenção é, primeiro, com relação a esse cenário mais otimista possível, que é esse da esquerda. Notem que, ainda que nós conseguirmos reverter todo o impacto que a gente já criou, né, com relação à concentração dos gases de efeito estufa, a gente conseguir reduzir essa concentração, ainda assim, aqui no Polo Norte, a gente ainda vai ter um aquecimento expressivo, mas o planeta como um todo ainda vai apresentar um aquecimento.
Notem aqui a escala, né? Então, quanto mais rosinha, maior o aquecimento, e próximo de branco, a gente deve ter seriam regiões que não apresentariam aquecimento. Por outro lado, olhe nessa figura do lado direito, em um cenário mais pessimista, em que a gente não altere as emissões, algumas regiões do planeta devem apresentar um aquecimento de até 11 graus Celsius em média. Isso é média, né, gente? Infelizmente, essa mudança ela não vai acontecer só para as regiões ou para os países que mais emitem gases de efeito estufa, né, onde as emissões são maiores. No Brasil, por exemplo, notem que a região que mais deve ser afetada é a Amazônia brasileira, a região em que a gente tem uma menor emissão, né? E populações ali que pouco têm contribuído historicamente para essa emissão dos gases de efeito estufa. Então, eu queria colocar essa palavra que é um pouco diferente, né? Mitigação. O que é mitigação? Então, mitigação são ações que têm por objetivo reduzir a intensidade das mudanças climáticas no futuro. Então, quando a gente pensa em todas as ações de reduzir desmatamento, investir em indústrias, em carros menos poluentes, ou seja, reduzir a emissão dos gases de efeito estufa, essas são ações que têm por objetivo reduzir o impacto e a intensidade do que a gente sabe que vai acontecer no futuro. Mas mitigação não é a única ação de enfrentamento que a gente pode e deve considerar quando a gente fala em mudanças climáticas. Até porque, como eu já falei até agora, essas mudanças já estão acontecendo, a gente já está vivenciando algumas dessas mudanças e a expectativa é que realmente elas devem se tornar mais intensas e mais frequentes no futuro. E um outro conceito que a gente tem é a adaptação. Considerando as mudanças que estão postas e que vão acontecer, o que eu posso fazer para reduzir esse efeito negativo que eu vou perceber? Alguns pesquisadores, de maneira geral, têm algumas hipóteses e algumas teorias que eles chamam de pelúcia, né? Aquela hipótese, aquela teoria que você leva para o quarto, que você dorme abraçada com ela. Eu tenho alguns artigos científicos que eu gosto muito e eu chamo de meu artigo de pelúcia. Eu não participei desse trabalho, mas trabalhei, né, durante algum tempo com a maior parte dos pesquisadores que publicaram esse artigo e eu gosto bastante dele e vocês vão entender. Então, para as pessoas leigas, né, esse é a cara de um artigo científico. Esse artigo ele discute, né, como a expansão da agricultura tem dominado as mudanças no clima observadas no sudeste da Amazônia. Essa daqui, nesse mapinha aqui do Brasil, então aqui em verde a gente tem a Amazônia Legal e nesse pretinho aqui a gente tem a bacia do Rio do Xingu, na região que está no Mato Grosso. E esse trabalho, o que eles fizeram foi avaliar como a conversão de floresta, né, para pastagem ou agricultura afetou o sistema climático da região. Então, a gente tem aqui que essa região do Xingu ela é uma região de transição de Cerrado e Amazônia. Então, nós temos aqui em verde escuro, nesse mapa
cobertura de uso da terra, em verde escuro, nós temos áreas de floresta. Nesse verde mais claro, nós temos cerrado. Em rosa, são áreas que foram convertidas para agricultura. E nesse tonzinho pastel, esse amarelinho claro, são áreas que foram transformadas para pastagem. E aí aqui a gente tem uma foto de uma imagem de satélite que ela mede a superfície, né? Ela mede a superfície dessa região, e nós temos aqui, então, uma temperatura média para a região. Então, só de bater o olho nessa e comparar essas duas imagens, né, tanto de cobertura quanto de temperatura, a gente já percebe que aqui, quanto esse mapa de temperatura, então, de amarelo claro para laranja, quanto mais laranja, maior a temperatura, e visualmente a gente já percebe que nas áreas de floresta a gente tem uma menor temperatura média. Para quem não conhece, nós temos aqui, gostaria de apresentar para vocês, esse daqui é o Parque Indígena do Xingu. É uma das áreas que ela foi criada para manter diversos povos indígenas que viviam nessa região, e é mais uma das diversas terras indígenas que a gente tem no Brasil. E aí, quais foram os resultados que esse trabalho chegou, né? Que entre 2001 e esse trabalho ele fez, então, essa avaliação por 10 anos, entre 2001 e 2010. E eles chegaram à conclusão que entre 2001 e 2010, 12% da região de floresta do Xingu foi convertido para agricultura e pecuária, com uma redução, então, de 61% para 49% de cobertura florestal para essa área. Esse trabalho, eles avaliaram como que a água lançada para a atmosfera pelas plantas, que seria essa evapotranspiração, ela foi afetada por essa conversão de uso da terra, né? Quando a gente chama de mudança de floresta para outros, né, de alteração de uso. A evapotranspiração, ela contribui, especialmente quando a gente está considerando a Amazônia, ela contribui diretamente, né, tem um papel muito expressivo nas chuvas, na quantidade de água que vai para a atmosfera e que se tornam chuvas. Então, quais foram os resultados que esse artigo chegou? Primeiro que, nas regiões em que a gente teve transformação de floresta para agricultura, 32% a gente teve uma redução de 32% da evapotranspiração, ou seja, da água lançada para a atmosfera pelas plantas. Nas áreas que foram convertidas de floresta para pastagem, nós tivemos uma redução de 24%, de pastagem para agricultura, uma redução de 7% na quantidade de água lançada para a atmosfera. E com relação à temperatura, para quem ficou alarmado, né, que nosso planeta já aqueceu quase 1 grau Celsius desde o período pré-industrial, o que esses pesquisadores encontraram é que em 10 anos, nas áreas em que houve conversão de floresta para agricultura, nós tivemos um aquecimento de 6,4 graus Celsius nesses locais, onde houve conversão de floresta para pastagem, 4,3 graus Celsius de aquecimento na temperatura, e pastagem para agricultura, 1,8 graus Celsius de aquecimento. Só que esse trabalho, eles também compararam qual que foi o papel. A gente tem que pensar aqui que a gente tem essas áreas indígenas bem aqui no centro, e essas são áreas em que a conversão de uso da terra ela é bem menor, né? Nós temos poucos dados de desmatamento, e o que esse trabalho encontrou é que dentro da área do Xingu, apesar da gente ter anos mais quentes e anos um pouco mais frios nesse período de 10 anos, praticamente
a temperatura dentro do parque se manteve constante. Por outro lado, fora do parque indígena, que é aqui em azul, a temperatura média foi muito maior do que dentro, então a gente teve mais de 2 graus Celsius, a temperatura em média maior do que dentro do parque indígena, e além de ter uma temperatura média maior, o lado externo, né, a parte de fora do parque indígena, ele também teve uma tendência de aumento de temperatura de quase 1 grau Celsius nesse período de 10 anos. Em vermelho, aqui a gente tem a temperatura regional, o que mostra que a presença do parque indígena contribuiu ativamente para uma redução na temperatura regional dessa bacia do Xingu. Então, apesar do Parque Indígena do Xingu representar 19% da área de estudo, ela foi responsável por 29% da evapotranspiração total, e se o Parque Indígena do Xingu não existisse, ou se ele tivesse sido desmatado seguindo o padrão externo, a temperatura regional seria 0,5 grau Celsius maior do que o observado em 2010. Então, as conclusões do trabalho, então, é que as alterações no clima local observadas nesse estudo podem ajudar a explicar os atrasos na estação chuvosa, que já estão sendo observados em outras regiões da Amazônia. E se essas tendências persistirem, elas têm o potencial de alterar a produtividade de algumas culturas, forçar mudanças em estratégias de cultivo, e as áreas de proteção, sejam elas públicas, como é o caso desses territórios indígenas, mas também as áreas protegidas privadas, elas possuem um papel crítico na redução dos impactos causados pelas mudanças de uso do solo. Então, quando a gente pensa em mudança do clima de maneira geral, a presença dessas áreas protegidas, elas reduzem esses impactos, né? Elas têm o potencial de reduzir os impactos que a gente já está observando. E, bom, em um cenário em que a gente tem, além de mudanças climáticas, né, a gente ainda tem essas mudanças provocadas pela mudança de uso da terra, a gente tem aí realmente um sistema de retroalimentação e que um impacto acaba intensificando o outro. Então, nesse caso, essas áreas protegidas, elas funcionam com um papel de adaptação. E esse é um conceito, né? Adaptação baseada em ecossistemas. O que é essa adaptação baseada em ecossistemas? A adaptação, ela é o ajuste que sistemas naturais ou humanos em resposta aos impactos das mudanças climáticas atuais ou previstas, de modo a minimizar os prejuízos ou potencializar benefícios. Então, o que a gente pode fazer para reduzir os impactos que a gente sabe que vai ter no futuro? Energia fotovoltaica, né, Paulo? Está aí. Ela tem o potencial de, sim, ser uma medida de adaptação, considerando que as chuvas estão reduzindo, considerando, então, que a quantidade de água nos reservatórios de hidrelétricas deve se tornar cada vez mais escassos. A energia fotovoltaica é uma medida de adaptação, do mesmo jeito que manter áreas de vegetação natural, como é o caso da região do Xingu, também tem esse potencial de reduzir impactos, né? E aqui a gente tem tanto a evapotranspiração, né? Que pode ser traduzida em chuva, e a temperatura regional. E então, os ecossistemas manejados têm um potencial maior de adaptação, resistindo e recuperando-se mais facilmente dos impactos dos eventos climáticos extremos, além de proverem uma maior gama de benefícios, dos quais as pessoas dependem. Então, quando a gente mantém as áreas de vegetação natural, a gente reduz a incidência de seca na região, a gente reduz
a intensidade das ondas de calor que já estão postas, que estão acontecendo pelas mudanças climáticas. Aqui é a região, né, do Xingu, e esse é um trabalho bastante focado em ecologia. E, bom, até aqui eu compartilhei um pouco a minha experiência relacionada a essa experiência científica, e trazendo o que a gente tem de informação científica sobre o tema. Mas eu também gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha experiência prática, a minha experiência de chão, e não puramente científica. Durante alguns anos eu trabalhei no IPAM, que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, e agora eu estou trabalhando, eu estou como gerenciando também os projetos na Aliança da Terra, que é uma outra ONG, e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco do trabalho que a gente tem desenvolvido hoje na Aliança da Terra. Apesar de a gente já estar observando todos os problemas e todas as questões relacionadas às mudanças climáticas, nós temos ainda, infelizmente, poucas ações que tenham por objetivo tratar ou fortalecer essas medidas de adaptação. Redução de desmatamento é uma medida de mitigação, mas o que a gente pode fazer hoje para reduzir os impactos do que a gente vai sentir no futuro? E lembrando, como essas mudanças já estão acontecendo, a gente tem que ter ações hoje, né? E esse trabalho que eu apresentei para vocês, ele é puramente ecológico, mas ele não traz quando a gente pensa em redução de chuvas e em aumento de temperatura, nós temos algumas consequências disso. E o mais óbvio é o aumento das queimadas. Ano passado, o Brasil, isso foi visto de maneira muito negativa pelo mundo inteiro, né? A expansão de queimadas que a gente observou aqui no Brasil, Amazônia, Pantanal, Cerrado, a gente teve em várias regiões bastante problema com fogo. Mas a gente simplesmente olhar o Parque Indígena do Xingu assim e discutir o problema de fogo, a gente esquece de algo fundamental, que são as pessoas, são as comunidades que vivem e que dependem diretamente desse parque, dessa floresta e dos recursos naturais que estão ali dentro. Eles dependem para a sobrevivência física, sim, dependem, mas também dependem dessa vegetação e da integridade dessa vegetação para a sobrevivência cultural. Então, e aí, isso é algo que eu gostaria de chamar a atenção, que a gente não pode dissociar, não é, todos esses impactos das pessoas, porque as mudanças climáticas, da mesma forma que ela não acontece ao longo do planeta de maneira homogênea, as pessoas também não percebem ela da mesma forma. Então, se eu tenho a possibilidade de colocar um ar-condicionado na minha casa, eu vou perceber essas ondas de calor de uma maneira muito mais amena do que uma comunidade indígena que depende de um sistema íntegro, né, para poder caçar, para poder se alimentar, e às vezes uma onda de calor pode devastar toda a cultura agrícola que sustentaria aquela comunidade o restante do ano. E aí, então, nós temos um outro conceito, que é a adaptação baseada em comunidades. Como, então, que essas comunidades
elas podem ser consideradas não só de maneira a como elas sofrem os impactos, mas também qual é a resposta, qual é o enfrentamento que essas comunidades podem ter. Então, na Aliança da Terra, hoje eu tenho coordenado uma brigada de incêndio. Essa brigada ela foi criada em 2009 e ela foi constituída com apoio e mentoria da equipe de elite dos Smoke Jumpers do Serviço Florestal dos Estados Unidos, com a missão de proteger terras indígenas, unidades de conservação e propriedades rurais contra os incêndios florestais. E aí, a brigada, então, a gente tem atuado em diferentes áreas, mas eu gostaria de apresentar para vocês um pouco do trabalho que a gente tem feito justamente ali no Parque Indígena do Xingu. Quando eu digo para vocês que a temperatura já aumentou e que o ambiente em que essas comunidades estão inseridas está sofrendo alteração, esses povos já estão percebendo essa mudança. Do mesmo jeito que a gente tem percebido verões mais quentes, invernos cada vez mais amenos, mas alguns anos também, né, na cidade a gente já tem percebido redução nas chuvas. Essas comunidades, elas estão percebendo essas mudanças de diferentes maneiras e uma desses reflexos tem sido no aumento das queimadas. Diversos povos indígenas, eles historicamente usaram o fogo, seja para auxiliar na caça, seja para auxiliar no manejo de roças. Então, isso sempre foi usado por alguns povos, não todos, né? A gente não vai generalizar, mas esse é o caso do povo Camaiurá. Eles sempre usaram fogo, mas perceberam que depois nos últimos anos, eles colocavam fogo para manejar as roças e esse fogo eles colocavam no final do dia. Esse fogo queimava a roça. Eles já têm os conhecimentos naturais, né, deles, como trabalhar com isso. E à noite, quando a temperatura reduzia e a umidade do local aumentava, esse fogo naturalmente era extinto. Isso deixou de acontecer de uns tempos para cá, e esse fogo que eles colocavam no final do dia não apagava, parou de apagar naturalmente à noite, e no outro dia, quando o sol começava a aquecer a área, esse fogo se alimentava desse calor e essas queimadas se expandiam e viravam grandes incêndios dentro da área indígena. Então, em 2013, o cacique Cotó, que é o cacique Camaiurá, ele, já conhecendo o trabalho da Brigada Aliança na região, ele fez uma solicitação pedindo, né, auxílio para a brigada, para que eles pudessem lidar com essa frequente perda de controle do fogo. Então, em 2014 e 2015, a Brigada Aliança ela realizou um treinamento básico com 30 indígenas lá dentro do parque, foram 8 etnias, e esse treinamento ele envolveu aulas teóricas com o próprio apoio do Serviço Florestal norte-americano. Então, foram aulas teóricas, exercícios práticos de combate. Então, aqui na aldeia, o pessoal, né, os alunos, os estudantes, esses voluntários indo para esse exercício. E no final, nós tivemos uma turma bem grande de indígenas que receberam certificado de treinamento básico. Aqui a gente tem os brigadistas da Aliança. Esse daqui no meio é o comandante da nossa